Eu gostei do livro, eu gostei da ideia do livro, só que eu sinto que ficou faltando alguma coisa, sabe? Perfeita, zero defeitos. Olá, mais um vídeo começando por aqui nesse bate-canal e, gente, hoje tá um dia tão agradável, tão, assim, aquele dia bem gostoso pra ler, tomar um chazinho e, claro, falar de livros também. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre os livros que eu li no mês passado, que foi no mês de janeiro. Já posso adiantar que eu finalizei vários livros e não foi porque eu li todos e comecei e terminei dentro do mês. Foi livros atrasados que já fazia tempo que eu tava lendo e eu não tinha terminado, e aí eu acabei terminando eles em janeiro. O que foi bom porque eu desatolei um monte de livro parado e já me deu uma desafogada para as leituras do próximo mês. A primeira que eu terminei foi Never, Nunca, Jamais, livro da Colleen Hoover. E esse livro vai falar sobre um casal de adolescentes que eles acordam um dia dentro da sala de aula e os dois não se lembram de nada. Eles sabem pela situação que eles têm um relacionamento ou tinham um relacionamento, eles sabem que eles se conhecem desde criança, mas eles não lembram nada que aconteceu entre eles e nem o que está acontecendo, porque os dois, ao mesmo tempo, não se lembram de nada. E esse livro foi o primeiro audiolivro que eu escutei no ano e terminei. Esse eu comecei dentro do mês e finalizei dentro do mês. Eu escutei ele em inglês. E o sentimento do o que eu achei a respeito do livro foi o seguinte: eu amo os livros da Colleen, só que esse livro em específico, talvez por estar em uma outra língua e eu ter ainda dificuldade em ouvir muito no inglês, eu sinto que, sabe quando você tá perdendo alguma coisa que eu dei a nota que eu dei pra ele, mas eu sinto que eu poderia ter dado mais? Então, é um livro que eu quero reler. Eu geralmente não gosto de reler livros, mas esse livro é um livro que eu quero reler porque eu preciso ler ele na minha língua para eu entender bem o livro e reavaliar a nota. Eu gostei muito do desfecho da história, só que eu sinto que eu não consegui me conectar com a história. Talvez por não entender algumas partes, talvez não ter conseguido sentir o sentimento dos personagens, mas eu acho que vale a pena a releitura e eu vou refazer a releitura, não sei quando, né? Mas vou fazer em algum momento. E basicamente eu gostei do livro, eu gostei da ideia do livro, só que eu sinto que ficou faltando alguma coisa, sabe? E esse livro eu dei nota 3 para ele, justamente porque eu não sei exatamente o que eu sinto a respeito, mas eu preciso reler porque eu acho que eu poderia dar uma nota maior para ele. E esse livro, ele é uma série, então acho que, se eu não me engano, tem mais 2 livros ou mais um livro. Então eu quero reler primeiro o primeiro, para dar sequência nos próximos. O segundo livro finalizado no mês de janeiro foi Amar é Relativo, da Sophie Kinsella. E esse livro ele vai falar sobre uma moça que ela tá meio que cansada de procurar um relacionamento em aplicativos e se frustrar com as pessoas que ela acaba conhecendo. E ela decide ir para um retiro de escrita, porque ela é aspirante a escritora, e ela vai para esse retiro para tentar se livrar de todos essa busca por um relacionamento em aplicativos ou toda essa frustração. Ela quer
finalizar um livro que ela está tentando escrever e ela vai para esse retiro, só que o que ela não conta é que talvez ela encontre o amor verdadeiro dela nesse retiro. O que eu achei dessa história, o que eu achei desse livro? Eu achei que a premissa do livro é muito, assim, instigante de você querer ler, mas o que eu senti, eu já tinha sentido isso com um outro livro que eu li da Sophie, que eu esperava, assim, uma comédia romântica mais empolgante, sabe? E o que eu tenho sentido com os livros dela é que eles são meio que até bobinhos, sabe? Tem horas que eu fico pensando, cara, ela é uma personagem adulta. Pelo menos os 2 últimos livros que eu li dela são personagens adultas. Elas são adultas e elas fazem algumas coisas tão bobinhas, sabe? Tão infantis que eu me pego me sentindo frustrada de continuar a leitura, sabe? Às vezes eu tenho aquele sentimento de que tinha tudo para dar certo o livro, ser um livro tipo favoritado, mas são errinhos pequenos, sabe? Coisinhas bobinhas que a autora enche algumas vezes linguiça em muitas partes, que você fica se sentindo cansado. E eu tenho o sentimento de que algumas partes que seriam. Que a ideia seria ser engraçada é chata, sabe? Não é engraçado, é chato. Pode ser que talvez seja a tradução, pode ser que não, mas eu tenho me sentido muito frustrada com os livros da Sophie. Apesar de, eu acho que ela fecha o livro, faz a conclusão do livro muito bem, então é por esse fechamento dos livros que eu dou a nota que eu dou. E, claro, algumas partes com certeza valem a pena, só que tem muitas que são muito chatas, sabe? E eu gostei desse livro, apesar de muitas partes eu senti que encheu muita linguiça, sabe? Poderia ser muito mais rápido ou poderia ser de outra forma. Eu gostei do livro, eu gostei do jeito que a autora finalizou o livro. Eu acho que esse livro também ele coloca algumas questões bem legal de diferença de pessoas que da gente colocar a expectativa em uma outra pessoa, no parceiro, e depois no relacionamento você entender que não é assim, a gente tem que aprender um com o outro. E por causa disso eu achei que a nota desse livro valeu 4. Mas ainda assim eu sinto que eu esperava mais dos livros dela. Esse livro eu tenho um melhor quote, que é o seguinte: eu amo este homem por ele ser quem ele é e apesar da pessoa que ele é. Eu amei tanto essa frase, até acabei repostando no meu Instagram há um tempo atrás, mas eu acho ela tão profunda, sabe? De você. Essa frase mostra que você amar a pessoa por quem ela é, apesar dos defeitos dela, sabe? Amar verdadeiramente, porque é fácil a gente amar o que é bom na outra pessoa. Enfim, essa foi a minha leitura e gostei, mas não amei. O terceiro livro finalizado no mês de janeiro foi Bíblia 365. Eu deveria ter terminado esse livro no ano passado, né? Porque ele é a Bíblia, realmente, em 365 dias. E é muito legal porque ele tá divididinho, certinho por dias, o que você precisa ler para conseguir ler ela durante o ano. Eu acho que é uma forma muito legal de quem tá tentando ler a Bíblia, porque ela é meio que mesclada, Velho Testamento e Novo Testamento. Porque, querendo ou não, eu gosto muito da ordem cronológica, de ler a Bíblia da forma cronológica. Só que eu acho que também é muito difícil para quem está lendo pela primeira vez ler ela cronológica, porque os primeiros livros, a partir do Velho Testamento, é um pouco cansativa e tem algumas questões que são bem difíceis de lidar, sabe? De você entender. Então, se você, que nem a Bíblia 360, você lê ela nos livros do Velho Testamento mesclado com o Novo Testamento, ela fica um pouco mais leve, eu acho, a leitura. Eu não tenho nem o que dizer desse livro, é a Bíblia, né? É perfeita, zero defeitos. Acho que todo mundo tem que ler pelo menos uma vez na vida a Bíblia, que muita gente está sendo enganada por não saber o que a Bíblia fala a respeito dos assuntos, interpretar de formas errôneas. Então eu acho que se você
tem entendimento do que está escrito, você pode argumentar, você tem a propriedade de falar a respeito do assunto. Eu acho que quando a gente não sabe, nunca leu e tenta argumentar ou falar alguma coisa, a gente não sabe de nada, sabe? Não se deixem ser enganados pelo que as pessoas falam. Tente você se alimentar e ter conhecimento. Então, eu super indico ler a Bíblia pelo menos uma vez, para você saber qual é o contexto, qual é a história, e não só ouvir o que as pessoas dizem sobre a Bíblia. E a minha nota para ela é 5 estrelas, favoritado sempre. Com certeza eu pretendo reler, né? E vou passar o resto da vida lendo, porque cada nova leitura é um novo entendimento e a gente abre a Bíblia sem saber nada e sai de lá alimentado e sem saber tudo, mas com vontade de saber mais. O próximo livro finalizado em janeiro foi O Natal Escondido. Foi mais um livro que eu deveria ter terminado ele em dezembro, mas eu não consegui, terminei ele no comecinho de janeiro. Esse livro é do Timothy Keller, acho que é assim o nome dele, e é um livro que o autor ele vai conduzir a gente a respeito do real significado do Natal. Ele fala muito sobre, todo mundo sabe sobre a tradição natalina, mas a gente não sabe o que realmente significa o Natal, porque na nossa cultura a gente vem sendo meio que enganado e sendo conduzido para o consumismo, o capitalismo, e não acaba enxergando o que realmente significa a época natalina, o advento natalino. E o autor ele leva o leitor a entender a época do Natal, o que significa o Natal, o que é o Natal. E o que eu achei desse livro, eu achei que é um livro incrível para a gente entender o que é realmente o Natal, que o Natal não é uma época de presentes, uma época de Papai Noel, é uma época muito mais importante, uma época de esperança, uma época de se preparar para a vinda de Cristo, uma época cheia de amor, uma época de se alegrar por tudo que a gente vem vivendo e não nos perdermos com o que é fútil e o que é mundano. E amei esse livro, super recomendo ele, aprendi muita coisa nesse livro e super recomendo mesmo, e talvez eu até releia ele no fim do ano de novo. A nota desse livro foi 4 estrelas. E esse livro eu também tenho um melhor coach. Dentro desse livro eu tenho muitos melhores coaches, mas eu vou deixar um aqui para vocês, que é o seguinte: Jesus veio como a luz, porque somos espiritualmente cegos demais para encontrar nosso próprio caminho. Eu acho lindo essa citação, porque realmente a gente vive perdido, vagando, e a gente só pode encontrar direcionamento e esclarecimento e conseguir enxergar com clareza estando junto com Cristo, e sem Ele nós não somos nada. E se a gente acha que sem Ele a gente consegue algo, a gente tá totalmente cego e totalmente perdido, e o que é muito triste. Esse vídeo vai render, porque foi bastante livros finalizados. O próximo livro finalizado em janeiro foi o Vergonha, da Brittany Sherry, acho que é assim o nome dela. Esse livro vai falar sobre uma mulher que ela meio que tá vivendo em Atlanta, e ela tá sozinha, ela se sente perdida, porque o marido dela traiu ela e abandonou ela, e ela decide passar as férias de verão na cidade do interior dela, que por sinal o marido tá lá trabalhando. Ela decide passar o verão lá com a família, na onde ela cresceu, porque ela sente que ela precisa de cuidado, sabe, da família, ela precisa de compaixão, companhia, e ela vai para lá em busca disso. Só que chegando lá, ela nem imagina que todo esse sentimento de acolhimento que ela precisa, ela vai encontrar da pessoa que toda a cidade considera como a ovelha negra da cidade, que é o Jack.
O Jack é um cara que sofreu muito, então ele é uma pessoa amargurada e ele faz de tudo para que as pessoas não gostem mesmo dele. E chegando lá, os dois vão perceber que eles têm mais coisa em comum e entende que pode ser que um e o outro cure a sua ferida é a partir daí que desenrola essa história, o desfecho desse livro. E o que eu achei desse livro? Eu achei que era um livro que ele poderia ser favoritado. Eu achei que a história tinha muitos pontos muito bons, só que teve muita coisa que me incomodou, sabe? Na forma que a autora escreveu. Então, por causa dessas coisas que eu não consegui lidar muito com algumas questões do livro, eu tirei algumas estrelas. Só que eu achei que ele teria um potencial muito grande de ser um livro que eu teria amado, me apaixonado. Porque a ideia da história é muito boa e o livro é bom. Só que tem algumas coisas que poderiam ser mudadas na história, poderiam ter sido expostas de formas diferentes. Então, a nota desse livro para mim foi 3 estrelas, mas como eu disse, ele poderia ter sido 5 estrelas e favoritado. Só que por causa de algumas situações que foram invocadas no livro, eu achei que ela podia ter escrito de uma forma diferente, então me incomodou bastante. Esse livro também eu tenho um melhor quote, que é o seguinte: é muito fácil julgar os outros quando você está olhando de longe. É fácil olhar para alguém fora do seu mundo e fazer uma porção de afirmações e julgamentos sobre quem aquelas pessoas são, porque quando você vê os defeitos dos outros, você meio que justifica que os seus defeitos são melhores do que os deles. Porém, quando olha com atenção, quando realmente enxerga a pessoa ao seu lado, vê que muitas coisas são iguais: esperança, amor, medo e raiva. Quando olha com atenção, percebe que vocês são parecidos em muitas coisas. E esse coach é bem profundo e é bem bonito, porque é real isso. Muitas vezes a gente olha para o outro e enxerga tudo que a pessoa tem de ruim e esquece de olhar tudo que a outra pessoa tem de bom, ou às vezes a gente olha com um olhar julgador e não enxerga que nós também somos pessoas falhas. E esse texto mostra que a gente precisa olhar para o outro com mais amor, sabe? Antes de olhar procurando alguma coisa errada no outro, meio que para suprir aquilo que a gente tem de errado. E, enfim, é uma pena que esse livro não tenha sido um favoritado, porque tinha algumas questões que eu não desceu muito para mim, o jeito que foi proposta, mas gostei mesmo assim. O próximo livro finalizado em janeiro e o último, graças a Deus, foi Artemis. Esse livro foi um livro que eu li para o Clube do Livro e é um livro de ficção científica. E para quem me conhece sabe que eu não gosto de ficção científica, mas vamos falar do que se trata o livro. Esse livro ele vai se passar na Lua, na primeira cidade e a única cidade da Lua. Ele vai ter como protagonista uma moça que se chama Jess. Ela meio que viveu a vida inteira dela na Lua, e só que ela vive uma vida meio que no contrabando, sabe? Fazendo contrabando, não vive uma vida fácil lá, ela tá sempre ralando, porque se você não é turista que vai para Artemis ou você não é rico, você tá sempre no perrengue nesse lugar. E em um determinado momento, nesse meio desses contrabandos, essas coisas que ela faz, ela recebe a oportunidade de cometer um crime super grande lá e que vai render muito dinheiro para ela e vai tirar ela da miséria. Só que no meio desse rolo que ela vai aprontar aí do crime, os problemas que ela vai ter não vai ser só como criminosa, mas vai trazer outros problemas, que é mexer com as pessoas que estão tentando dominar a cidade de Artemis. Basicamente a premissa do livro é essa, e tudo que vai rolar meio que nessa conspiração que ela vai se meter. E o que eu achei do livro? Gente, péssimo. Ai, esse livro, ele meio que me comprovou que eu não gosto realmente de ficção científica. Eu já li alguns livros de ficção científica e não teve um que eu gostei. E, sinceramente, eu sigo tentando ler,
mas é um livro que eu não gosto. Então eu tenho que ler ele bem com paciência, porque não me chama atenção, não gosto, realmente não gosto. É difícil dizer, não gosto. Mas no geral, assim, eu achei que o livro, a escrita do autor não era ruim, era fácil de ler, só que, como a gente comentou também lá no Clube do Livro, o autor ele não fez pesquisas básicas, por exemplo. Tem personagens brasileiros e ele fala dos brasileiros. Então, ele usa, por exemplo, o nome do personagem não tem nada a ver com o nome brasileiro, não é um nome usado no Brasil assim, comum brasileiro. Isso é uma coisa básica que ele podia ter pesquisado. Sobre a cultura do Brasil também, ele fala de uma forma que geralmente bem pessoas que não conhecem a cultura, não falam, sabe? Aqueles típico. Eu falo, por exemplo, aqui, eu vivo cortando o pessoal assim, que eu falo que eles não conhecem o Brasil e não conhecem os brasileiros. Eles conhecem o Brasil pelo que eles veem na TV, que não é nada. Então, eu acho que eu vi muito isso no livro. O autor viu falar do Brasil, o Brasil, nossa, tem selva, ou o Brasil é carnaval, o Brasil é isso, ou o Brasil é perigoso, e jogou isso no livro. E o nosso país é muito mais que isso. Não é tudo isso que o pessoal fala aqui, então eu acho que se a pessoa desse uma pesquisada melhor, essa parte que ela usou falando do Brasil, muito melhor e muito bem colocada, porque ele meio que jogou assim sobre falando do Brasil como qualquer pessoa ouve assim na mídia, que não é a real. Eu não gostei do livro, não só por essas questões, porque essas questões também foram mais aprofundadas no clube do livro e eu achei legal falar, mas a questão toda da história do livro eu não gostei, não é uma coisa que me chamou a atenção, essa coisa de espaço, mais futurística, não gosto, eu acho que não gosto muito, não gosto mesmo. E esse autor também, eu não falei o nome do autor, que é o Anywhere, acho que é isso, não sei. É o mesmo autor de Perdidos em Marte, e eu não quero nem passar perto desse livro, porque já até sei, não vou gostar, a não ser que caia no meu clube do livro, do contrário, não quero ler. Eu me forço mais a ler quando cai no clube do livro. E eu acho legal isso também, porque eu tenho me surpreendido muito com as leituras que a gente tem feito e saído da minha zona de conforto, o que é muito legal. Enfim, mas a minha nota para esse livro foi 2 e eu só dei 2 porque eu consegui fluir na leitura, porque a escrita do autor não era tão ruim. Mas a história, odiei, péssima, não recomendo. E esses foram 6 livros que eu terminei no mês de janeiro. Como eu disse, muitos eu tava pendente de terminar e alguns outros não. Mas no geral eu fiquei bem satisfeita de ter conseguido terminar todos esses livros, porque dá uma desafogada nas minhas leituras e eu consigo ler outras coisas que eu já tô com vontade de ler e não fico presa em livros que estão me atrasando. Mas enfim, era isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!